As 5 maiores e melhores dúvidas sobre o tema esquadrias de alumínio. Se eu fosse você, eu assistia até o final. Hoje eu estou de parabéns, fiz até roteiro por aqui. Geralmente os vídeos são gravados mais no feed. Mas há alguns dias eu abri lá nos stories do Instagram uma caixa de perguntas para vocês me contarem quais eram as principais dúvidas sobre esse tema. E selecionei as 5 perguntas que abordavam o tema de forma geral. E é sobre elas que a gente vai falar hoje. A primeira pergunta foi do Elcio Júnior. Qual a altura máxima de uma esquadria com vidro inteiriço? A chapa de vidro padrão fabricado no Brasil mede em torno de 3,21 m por 2,40 m. Mas existem as chapas jumbo, que são chapas com alturas superiores. Elas chegam a ter 3,21 m por 6 metros de altura. Elas não são fabricadas em todas as cidades. Aqui em BH, por exemplo, nós temos fabricantes de vidro com chapas de até 4,60 m. A chapa jumbo, ela pode ser feita de 6, 8 ou 10 milímetros, num vidro temperado e laminado. Elas não podem ser mais finas do que 6 milímetros porque ficariam muito frágeis e se quebrariam facilmente. E também não podem ser feitas com mais de 10 milímetros porque ficariam muito pesadas, principalmente no caso dos vidros laminados. O que é um vidro laminado? É quando a gente faz um sanduíche de vidro. A gente tem um vidro, uma película colante transparente por dentro e outro vidro. São vidros de segurança. Esses vidros, quando eles se quebram, eles não se desmancham. As partes do vidro ficam coladas nessa película. E por isso, então, a gente tem o dobro do peso de um vidro normal. Mas, obviamente, as chapas jumbo são muito mais caras que as chapas tradicionais. A segunda pergunta é da Maria Eva Costa. A Maria Eva Costa perguntou: qual o melhor custo-benefício? Diferença entre as linhas Gold e Suprema. A diferença entre as linhas, inclusive de linhas mais simples do que essas duas que eu citei, é a espessura do alumínio. Na linha Gold, que é uma linha mais cara, a espessura do alumínio é de 33 milímetros, enquanto na linha Suprema, que ainda é uma excelente linha, mas um pouco mais econômica que a Gold, a espessura é de 25 milímetros. A grande questão é que existe uma especificação de vãos para cada linha, ou seja, qual o tamanho máximo das esquadrias que cada linha suporta. E o bacana é que a gente pode mesclar esses tipos de linha em um mesmo projeto. Foi o que eu fiz na casa BFF. Nós utilizamos tanto a linha Gold quanto a linha Suprema, dependendo do ambiente. Na sala com pé direito duplo, em que a gente tinha portas com 5,5 metros de altura, obviamente nós utilizamos a linha Gold. Mas já nos quartos, embora os panos de vidro fossem grandes, esses panos de vidro eram divididos em várias partes. E a linha Suprema, então, já atendia a esse tamanho de vão que a gente tinha. E com isso, a gente gera uma economia na obra, garantindo que o nosso sistema vai funcionar perfeitamente. O Denison Brasileiro perguntou: um vendedor já desaconselhou portas acima de 2,40 metros de altura, por emperrar com mais facilidade. Isso procede? Não, isso é um mito. O que vai definir se a porta vai funcionar bem ou não é a altura dessa porta, e sim o sistema que foi previsto para ela. E quando eu falo em sistema, eu estou falando do perfil de alumínio, mais o trilho, mais as roldanas. E são nessas roldanas que a gente também precisa prestar bastante atenção, pois assim como nas linhas, também existe uma especificação de carga para cada uma delas, dependendo do modelo e da marca. Obviamente, existem marcas de mais qualidade e marcas de menos qualidade. Na casa BFF, a gente tem portas que pesam até 175 quilos. E nós utilizamos pares de roldanas que suportam até 300 quilos. Ou seja, o sistema ele vai funcionar com tranquilidade. Existe, inclusive, uma folga nessa previsão de carga que a gente fez. Na verdade, essa especificação ela nem é feita por mim. Tudo isso é conversado com os fornecedores. São eles que são mais aptos a fazerem essa especificação. Mas a gente precisa estar ali pertinho, acompanhando tudo isso, para garantir, como eu já disse, o sucesso do nosso projeto. O Denison Brasileiro ainda fez uma outra pergunta, que vai ser a nossa quarta. Qual a medida máxima de portas de correr de vidro com perfil de alumínio? Largura versus altura. A gente já viu que a altura máxima é de 6 metros, pois é a altura máxima da chapa jumbo. Coincidentemente, ou não, o perfil de alumínio também tem um comprimento máximo de 6 metros.
Como a gente não pode ter emendas no perfil de alumínio numa porta, a gente teria então um vão máximo de 6 metros de altura por 6 metros de largura. Agora vocês podem me perguntar, mas não existem vidros com 6 metros de largura. Mas não tem problema, a gente pode usar mais de um vidro na vertical apoiado sobre o mesmo perfil, simplesmente encostados uns nos outros, ou mesmo com um perfil de alumínio intermediário fazendo essa conexão. Mas imaginem o peso que uma porta dessa não teria. Eu vou deixar aqui na tela umas imagens de uma casa em Antuérpia, na Bélgica, em que foram usados vidros de 3,20 metros de largura por 6 de altura. E cada vidro desse pesa 1,5 toneladas. Imaginem isso vezes 3. Qual seria o peso de uma porta de 6 por 6? Praticamente inviabiliza o nosso sistema. Será que existem roldanas que aguentam uma carga dessa? Provavelmente sim, em algum lugar do mundo, mas você precisa estar disposto a pagar por isso. E por fim, para a gente fechar esse tema, a quinta pergunta é da Eliane Ick. Tem como pintar as esquadrias de alumínio natural de preto? Sim, pode ser feita uma pintura eletrostática nessas esquadrias, que inclusive é o que nós faremos na casa BFF, no acabamento preto fosco. Mas essas esquadrias, elas não podem ser pintadas no local, elas precisam ser previamente pintadas antes da montagem. E o que é a pintura eletrostática? É um método criado para ser utilizado em superfícies de materiais que possuam carga elétrica, ou seja, superfícies metálicas, como portões de aço ou esquadrias de alumínio. A pintura eletrostática é feita através de uma pistola e a tinta utilizada é à base de pó e não possui solvente. Por isso é considerada uma tinta ecológica. Olha que legal! Essa tinta, então, à base de pó, ela é aplicada com uma pistola previamente carregada. Essa peça, após pintada, ela é transportada para uma espécie de estufa, onde ela vai passar pelo processo de secagem. E a tinta à base de pó vai se fundir à superfície metálica. Essa pintura, ela é diferente da anodização, um acabamento muito conhecido também por aí. Embora a aparência final das peças seja muito parecida, são processos bastante diferentes. Hoje eu não vou falar do processo de anodização, mas se vocês tiverem interesse, podem me perguntar aqui embaixo nos comentários que a gente pode tratar disso nos próximos temas. Seria legal porque a gente vai poder discutir as vantagens e desvantagens de cada sistema. Esse tema é bem amplo e não pode ser tratado em um único vídeo. A ideia hoje era a gente ter um panorama geral e aos poucos entrar nos detalhes de cada sistema, de cada perfil. Eu quero muito falar sobre marco e contramarco, eu quero falar sobre os trilhos de correr que dividem áreas internas e áreas externas, quais os macetes, alturas, dimensões, são muitos detalhes. Mas eu quero também saber quais são as principais dúvidas de vocês aqui do YouTube. Me perguntem tudo nos comentários que eu vou responder ao longo dessa série, ilustrando tudo isso com a Casa BFF, que já entrou na reta final. Muito em breve as esquadrias serão montadas. Eu quero gravar os próximos vídeos no local, no canteiro, ilustrando cada detalhe para vocês. Se está animado com essa série, ativa o sininho para não perder nada, se inscreve no canal se não for inscrito, dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.